Você sabe o que acontece com os cavalos equinos que são recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonose de Taubaté? Eu vou conversar com a Edneia Barbosa, que é técnica veterinária, trabalha aqui no CCZ e ela é uma das que toma conta desse projeto que existe, que cuida da adoção, vamos dizer assim, desses animais que são recolhidos. E nós vamos mostrar para você como que funciona a questão do recolhimento, quando é maus tratos, quando não é maus tratos, desses equinos que são recolhidos das ruas da cidade. A Edneia Barbosa é técnica veterinária e ela é uma das que toma conta desse projeto, que na realidade é fiel depositário de equinos. Como é que funciona, Edneia, a questão desses equinos que são recolhidos da rua, eles são doados, o que acontece nesse projetozinho? Então, Regina, há algum tempo atrás, no antigo CCZ da Independência, existia um leilão, né, onde as pessoas iam lá e aqueles animais que eram apreendidos, eles eram leiloados. Mas aí chegou-se à conclusão que o próprio proprietário que maltratava o animal resgatava esse animal através do leilão. Então, a partir de 1991, surgiu essa lei municipal, né, que é da adoção do equino. Hoje eles são adotados? São adotados, assim, da seguinte forma: a pessoa vai ser um fiel depositário desse animal, né? Ele chega aqui, eles são recolhidos, o proprietário tem 10 dias para estar resgatando esse animal. Isso quando ele não é recolhido por maus tratos, né? Maus tratos. Quando ele chega assim muito maltratado, que tem sinais de arreio, que a gente vê que esse animal está maltratado, então o nosso médico veterinário emite um laudo, tá? Esse laudo é encaminhado para o nosso promotor do meio ambiente, então a pessoa vai ter que ir lá se entender com o promotor, vai ser criado um processo em cima desse proprietário e provavelmente ele não retira o animal, né? E quando ele não é o caso de maus tratos, ele é recolhido, vem para cá, qual é o procedimento? Cá, então ele é apreendido porque está em via pública, com risco de acidente, então o proprietário tem até 10 dias para estar resgatando esse animal. Então a gente tem um procedimento de a multa por animal, mas a diária do tempo que o animal fica aqui. Então ele vem, se apresenta com 2 testemunhas idôneas, dizendo que conhece ele, que conhece os animais, então a gente faz todo o procedimento, encaminha para a prefeitura, ele se apresenta aqui com um caminhão, né, adequado para estar retirando esse animal e esse animal vai embora. E antes ele deixa com a gente qual o local que esse animal vai voltar, tá? Porque ele não poderá voltar para a via pública, né? O nosso fiscal vai depois e fiscaliza se realmente o animal está no local adequado, né? E quando os animais não sofrem maus tratos e são disponibilizados para esse programinha de fiel depositário, ele está aqui, quem é que pode vir aqui e, vamos dizer, adotar um equino no zoonose? Quais são as exigências, as condições para isso? Então, em princípio é assim, a gente só pode estar doando esse animal desde que ele vá para uma zona rural. Pode ser em Taubaté ou em cidades vizinhas que não exceda 60 quilômetros daqui, né? Então, esse animal só poderá ser doado dessa forma, a pessoa vai trazer uma documentação, né, que a gente pede. Depois que ele traz a documentação, o nosso fiscal vai no local, avalia se a propriedade realmente é adequada. Então, feito isso, daí a gente faz um contato com a pessoa vem, a gente apresenta o animal e daí a pessoa poderá estar levando esse animal. Ele leva, mas tem toda uma norma, porque ele não é dono do animal. Ele é um fiel depositário. Então, existem normas que eu sei, tipo assim, ele não pode trabalhar com carroça, tem uma série, né? Tem uns horários. Como é que são essas normas? É assim, funciona da seguinte forma: além da propriedade ser em zona rural, esse animal não poderá trabalhar mais que 4 horas por dia, mas trabalho que a gente diz é assim, seria um trabalho de puxar um capim dentro da propriedade, ou até de montar um pouco nesse animal e seguir todas as exigências que a gente tem aqui, né? Não é uma adoção, é um fiel depositário.
E eu sei que tem certas normas, a pessoa fica tomando conta do cavalo, ele não vai ser dono dele. E existe aí normas que, por exemplo, ele não pode puxar carroça. Quais são as outras normas que tem para ele lidar com esse animal? Então, as normas são as seguintes: ele poderá ter esse animal, ele não poderá trabalhar mais que 4 horas diárias, ele vai ter que manter ele no pasto no mínimo por 6 horas, né? Oferecer capim, ração à vontade de acordo com o porte do animal. Ele não poderá fazer serviço de carroça, assim como trabalho. Ele poderá fazer algum serviço dentro da propriedade, mas que não extenue o animal, né? Dentre essas condições, ele não pode ser vendido, que você falou, não pode ser doado, não pode ser trocado, né? E se acontecer alguma coisa, se o animal vier a morrer ou em algum incidente, como que tem que ser o procedimento por essa pessoa? A gente pede, assim, que o fiel depositário nos comunique o mais rápido possível, né? E que não faça o enterro desse animal, porque daí um médico veterinário nosso vai lá fazer a avaliação para saber o que aconteceu com esse animal, para depois ele ser enterrado, para a gente constatar qual foi a causa da morte, se foi acidente ou se foi algum problema de saúde. Então a gente tem esse procedimento de avisar a gente rapidamente. Existe uma penalidade para quem não cumprir isso? Olha, aí a gente ainda não teve um caso desse, que a gente ainda não foi procurado. Mas se houver, provavelmente vai ter uma penalidade, sim. Porque diante da lei tem uma penalidade. Porque ele se compromete com a gente a ser um fiel depositário, né? Então as nossas exigências são essas, né? De ele fazer é grande o número de casos de equinos que são recolhidos e são doados? Olha, nós tivemos, esse ano passado, o nosso recolhimento não foi tão grande. Tá? Mas a gente já teve, assim, eu acho que não foi 2008 ou 2009, a gente chegou a doar quase 100 animais. Existe uma fila de espera? Existe também uma fila de espera, a gente vai recebendo a documentação, vai numerando, é um pouco demorado, porque às vezes assim, o animal chega, mas ele é resgatado. E às vezes a pessoa está precisando do animal de um certo perfil, que tem muita gente que vem aqui e fala assim, eu quero um cavalo para levar para o sítio, para as crianças. Então, a gente tem que ter todo um cuidado de saber qual o perfil desse animal para ser doado, né, para não ter o perigo de machucar uma criança. Nós já tivemos cavalos que foram recolhidos aqui, não foram resgatados, eles foram para fazer um tratamento de ecoterapia no Parque do Itaim para as crianças deficientes lá que precisam desse trabalho. Então, quer dizer, é muito bonito o trabalho que oferece. A primeira coisa, então, para quem quiser entrar num programinha de fiel depositário e fazer, entre aspas, a adoção, né, ficar tomando conta dos equinos, dos cavalos que são recolhidos aqui pelo CCZ, ele tem que vir aqui, né, pegar uma listinha. Já deixar assim. A primeira coisa, ele tem que comprovar que ele tem uma propriedade na área rural. Com certeza. Comprovar a propriedade, né? Não pode ser área invadida. Não, área invadida não. A gente tem até um projeto de arrendamento também, mas esse arrendamento tem que ter um contrato de no mínimo 5 anos para frente, sabe? Para a gente saber que o animal está indo para um local que a pessoa não vai estar saindo tão rápido desse local, né? E os que são proprietários mesmo, eles vão ter que comprovar através de escritura, documentação e tudo, que aquela propriedade é dele, para a gente poder estar liberando para o fiscal fazer a visita. É um projetinho bem sério, funcionou bastante do que era antes, eu sei porque eu conheci mais ou menos como era, funcionou bem. Então, se você quiser fazer parte, se tiver interesse em estar adotando um equino, vem aqui no CCZ, pega uma fichinha com todas as exigências e entra na filinha, quem sabe sai daqui feliz, né? Com certeza. Tá bom, obrigada, Edneia. Essa é a área onde ficam os equinos, ficam os cavalos aqui. No CCZ tem um espaço bem grande, tem as baias aqui, baias, né? Temos acho que 5 baias aí, que quando precisa manter o animal mais restrito, logo que ele chega, a gente deixa na baia. Depois a gente solta aqui no nosso pasto. Eles ficam soltos aqui. Ficam soltos, aí no nosso pasto aí. Vocês estão vendo umas vaquinhas lá atrás, não é daqui não, viu? As vaquinhas são propriedades vizinhas aqui, né? Que ficam aqui por perto. Aqui são só... gatos, cães e equinos, né? Tem um caso aqui de uma égua interessante, eu vou perguntar para a Edneia, como é que é a história dela, Edneia? Ela está aqui, o que aconteceu com ela? Então, essa égua é uma égua jovem, deve ter mais ou menos em torno de 4 anos de idade. Ela era de um carroceiro, né? E ela ficava num pasto e ela se acidentou e teve um ferimento muito
extenso nessa pata dela aqui, ó, na pata traseira. Então, como ele não tinha condição de cuidar, aí ficou assim um animal praticamente incapacitado, né, para o trabalho que ele, carroceiro, precisava. Aí ele veio e pediu ajuda pra gente. Ele pediu ajuda, então a gente se propôs a estar ajudando ele, trouxe ela para cá, ela veio para cá em fevereiro. Então, o ferimento era muito extenso, a gente ainda continua fazendo curativo. Ela melhorou muito, muito mesmo. Quando chegou, ela não conseguia nem apoiar a pata no chão. E agora, eu acho que daqui a um mês, mais ou menos, talvez ela já esteja totalmente curada. E já tem uma pessoa bem interessada em adotar. Então, ele doou. Ela vai entrar naquele projetozinho. Ela vai entrar no projeto da adoção do equino, porque ele doou ela pra gente. Ele assinou um papel pra gente, dizendo que estava resolvido mesmo a doar pra gente, porque ele não tinha condição de tratar, né, do ferimento dela e tudo mais. Então, esse é um caso especial. Ela não foi apreendida. É um caso especial mesmo, gente. Elogiável um carroceiro fazer isso. Ele teve a consciência de saber que não ia ter condições de cuidar desse animal e doou aqui para o CCZ para ela ser cuidada. Pelo que você falou, já melhorou bastante, né? Vai ser adotada com certeza e vai ser muito feliz graças à ação desse carroceiro. Realmente, foi até surpreendeu, porque normalmente quando o animal tem algum ferimento, lesão muito grande na pata, a primeira ideia é de fazer eutanásia, né? Mas ele disse que tinham oferecido já e tal, mas ele pediu ajuda pra gente e a gente resolveu não fazer eutanásia e cuidar dela. Parabéns pra você que fez isso, viu? E aí, que coisa linda. Oh, meu Deus do céu. Agora não tá sentindo mais dor, né? Não tá sentindo mais. Aqui é onde ficam as baias, né, Ednei? Quando que eles são recolhidos nessas baias? Normalmente no primeiro dia que eles chegam, que o lugar aqui é estranho para eles não conhecem, então a gente procura manter ele aqui 1 ou 2 dias presos nessa baia, até ele se adaptar com o ambiente, né? Ou então quando chega um animal que talvez não seja castrado, que é um pouquinho um animal temperamental, a gente deixa aí também um pouco para não correr o risco dele, né, brigar com os outros animais, ou então uma égua prenha, né, que talvez esteja próximo a dar à luz, aí a gente deixa, assim, casos mais especiais, ou então com ferimentos, né, que precisa ser tratado, então a gente costuma deixar nessas baias aqui. Mas normalmente eles ficam lá no pasto? Normalmente ficam no pasto, é só em alguma situação especial que a gente coloca na baia, né, para estar mais próximo da gente cuidar deles. E quantos animais hoje você tem aqui em cavalos? No total a gente está com acho que em torno de 8 animais. Só que assim, a gente tem alguns animais aqui, eu acho que em torno de 3 ou 4, que já está com a gente há muito tempo, a gente não doa, que eles têm problema nas patas, assim, problema crônico, é animal que não vai conseguir nem ser montado, nem trabalhar, então a gente não doa esses animais. Eles estão aqui com a gente, mas a gente já há algum tempo e vão ficar. A gente não vai estar doando eles, né? Então, que bom, parabéns mais uma vez, Ednei, pelo trabalho aqui. Parabéns à equipe toda do CCZ. Vocês estão vendo que o espaço aqui é muito, muito grande, bem cuidado, limpinho. Sim, né? A gente procura fazer o possível. E sempre que tiver alguma coisa que a gente vai estar acompanhando vocês. Tá bom. Tá? Obrigada, Ednei.